Você recebeu uma intimação de um processo de improbidade administrativa? É comum muitos servidores, na sua prática diária, acabar recebendo um processo por improbidade administrativa. Até porque é função do Ministério Público fiscalizar. E via de regra, o Ministério Público sempre busca a condenação, para depois apurar a verdade dos fatos. A verdade é que você não pode se prejudicar e tem que fazer uma defesa sólida desde o início. Tem que ser traçada uma estratégia, porque senão você pode perder o seu cargo público, ter seus direitos políticos suspensos e ainda se prejudicar, porque você pode ser condenado a pagar uma multa financeira. Às vezes essa multa é impagável, você pode ser condenado e ir completamente à falência. Por isso, não negligencie a sua defesa em um processo de improbidade administrativa. Busque um profissional que de fato entende do assunto e com certeza vai lhe auxiliar a traçar a melhor estratégia para montar a sua defesa. Se você quer aprender como traçar essa estratégia, quais são basicamente as teses utilizadas, aquilo que o seu advogado deve analisar ao fazer sua defesa, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo pode lhe auxiliar. Antes de traçar qualquer estratégia de defesa, o primeiro ponto que você precisa entender é do que estão lhe acusando. Existem basicamente 3 tipos de ato improbo que prevê a lei de improbidade administrativa. O primeiro deles é o enriquecimento ilícito. É quando você, na qualidade de agente público, se beneficia diretamente, você obtém um enriquecimento ilícito. Muito comum naqueles casos onde o servidor público recebe propina. Você está recebendo uma quantia em dinheiro para influenciar, praticar algum ato dentro da administração pública. O segundo caso é aquele caso de prejuízo ao erário. Ele acontece basicamente quando uma ação ou omissão sua dolosa acaba causando algum prejuízo ao erário. Basicamente aqui, você não é diretamente o beneficiado, mas você causa um prejuízo administrativo em razão de uma ação ou omissão dolosa sua, beneficiando basicamente terceiros. Muito comum naqueles casos, por exemplo, de licitação fraudulenta. Você pratica um ato para ajudar terceiros a se beneficiar e a administração pública fica no prejuízo. E o terceiro caso de improbidade administrativa é você atentar contra os princípios da administração pública. São hipóteses legais onde a lei prevê o ato de improbidade por lesar os princípios da administração pública, que basicamente são os seguintes: é o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Existem hipóteses legais previstas na lei de improbidade administrativa que você, praticando determinados atos, você está ferindo esses princípios da administração pública. Então, basicamente, esses são os 3 atos improbos que você, praticando, pode acabar sendo penalizado pelas penas previstas na lei de improbidade administrativa. Agora você pode perguntar: Alfredo, basicamente eu já entendi o que significa os atos de improbidade administrativa e as hipóteses legais onde eu posso ser enquadrado. Mas a minha estratégia de defesa, qual deve ser? Qual deve ser a primeira coisa que eu devo observar para me defender em um processo de improbidade administrativa? E eu digo para você, a primeira coisa que devemos observar é a figura do dolo. Por quê? Com a alteração da lei de improbidade administrativa, ela prevê que você só pode ser condenado quando ficar provado dentro do processo que você praticou uma ação ou omissão dolosa, objetivando necessariamente praticar um ato de improbidade. Significa que a figura do dolo ela é primordial para condenar uma pessoa por improbidade administrativa. Em contraponto, você não pode mais ser condenado nas hipóteses de culpa. Por exemplo, se você praticou ou deixou de praticar uma ação por imperícia, imprudência ou negligência de forma culposa, quando você não tenha a vontade livre e consciente, você não pode mais ser condenado à penalidade da lei de improbidade administrativa. Porque a lei não quer punir o servidor que foi descuidado, ou que foi negligente, ou o servidor que não era capaz de praticar o ato com a tecnicidade correta. Ou seja, o servidor ele não pode mais ser punido por ser incompetente, por exemplo. Ou se ele não tinha a intenção, a vontade livre e consciente de praticar aquele ato. Por exemplo, naqueles casos onde você fez uma interpretação errada da lei e praticou uma ação
que em tese é considerada um ato de improbidade administrativa. Se você praticou esse ato de forma, por mais que seja consciente, mas de boa fé, se a intenção clara de lesionar ou prejudicar a administração pública ou de se enriquecer ilicitamente, você jamais deve ser condenado por improbidade administrativa. Basicamente, a lei ela quer evitar a punição daquelas pessoas que praticam um erro na gestão, uma falha, por incompetência técnica às vezes por negligência ou por incapacidade realmente de estar ali à frente daquela situação. Logo, é em razão de tudo isso que a primeira coisa que devemos observar ao traçar uma estratégia de defesa em um processo de improbidade administrativa é analisar a figura do dolo. Após analisar o dolo, agora nós vamos para a segunda estratégia de defesa, analisar o nexo causal. O que é isso? Basicamente, nós estamos cansados de ver, às vezes, servidores públicos serem condenados por atos praticados por seus subordinados. Ou seja, o servidor público, ele era condenado, às vezes, sem ter praticado nenhuma ação direta no ilícito. E mesmo assim, ele era condenado apenas por pertencer àquela pasta ou estar na gestão de determinada secretaria. Mas agora a lei ela é diferente. Ela se preocupou em observar se o servidor público praticou alguma ação ou omissão direta que vincula diretamente ao ilícito praticado. Resumidamente, se o Ministério Público não comprovar uma ação ou omissão sua dolosa que o vincula diretamente ao ilícito identificado, você jamais pode ser condenado. É como se fosse uma ponte. O Ministério Público ele tem que fazer uma ponte entre a sua ação ou omissão e vinculá-la diretamente ao ilícito praticado. Se essa ponte for quebrada, você jamais pode ser condenado pela improbidade administrativa. O que a gente via antes era servidores, às vezes, serem condenados por uma ação praticada por subordinados, por pessoas vinculadas à sua secretaria, mas não por ações diretamente praticadas por aquele servidor. Então, a gente quebrando esse nexo de causalidade entre a ação ou omissão do servidor e o ilícito praticado, você acaba sendo absolvido da prática desse ilícito. Então, você jamais deve ser condenado quando a sua ação ou omissão não tem nenhuma vinculação direta com o ilícito da improbidade administrativa. Então é muito importante ficar atento a esse requisito, o nexo de causalidade. Por isso é muito importante ficar observando esse requisito, que é o nexo causal entre uma ação ou omissão dolosa sua e o ilícito previsto na lei de improbidade administrativa. Servidor, após a gente analisar o dolo, após a gente analisar o nexo causal, nós vamos analisar agora a prescrição. É outro ponto de muita importância. É verificar se o seu ilícito administrativo não está prescrito, porque aí o Ministério Público não vai poder mais entrar com ação contra você. E quando é que começa a correr essa prescrição? A partir da data do fato, ou seja, a partir da data que você comete o ilícito administrativo. A partir daí, conta-se o prazo de 8 anos. Se o Ministério Público não entrar com o processo durante esse prazo, o seu ilícito ele está prescrito. O Ministério Público não pode fazer mais nada. Agora eu chamo a atenção para um ponto muito importante, que são os ilícitos permanentes. Que ilícitos permanentes são esses? Os ilícitos permanentes são aqueles ilícitos administrativos que se prolongam no tempo. Aí a contagem de prazo é diferente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o crime de nepotismo. O crime de nepotismo, ele se prolonga no tempo enquanto o seu parente está no exercício do cargo. De modo que o prazo para contar a prescrição, ela só vai correr a partir do momento que ele deixa o cargo, porque aí vai cessar o ilícito administrativo. Ou seja, nos crimes permanentes, o prazo conta da última data do fato. A partir do momento que o fato é encerrado, ou seja, o seu parente sai do cargo, é a partir daí que vai contar o prazo de 8 anos para o seu ilícito prescrever. Então é muito importante prestar atenção nesse prazo específico. Além da prescrição, que é contada a partir da ocorrência do fato, sendo esse prazo o prazo que o Ministério Público tem para entrar com ação contra você, nós temos também outro tipo de prescrição, que é a prescrição intercorrente. Aqui, ela é contada de forma completamente diferente, porque ela já é contada quando o processo está em curso. Ou seja, é o prazo que o Ministério Público tem para buscar a sua condenação, caso contrário, também haverá outra prescrição, que é a chamada prescrição intercorrente. Aqui conta-se basicamente a partir do ajuizamento da ação. Se o Ministério Público
ajuiza uma ação contra você. Ele vai ter o prazo de 4 anos, veja que o prazo é diferente, enquanto o anterior era de 8 anos, aqui o prazo só é de 4. O Ministério Público vai ter o prazo de 4 anos para obter a sua condenação, a sentença. Digamos que entre o ajuizamento da ação até a sentença tenha passado o prazo de 4 anos, aqui opera-se a prescrição intercorrente, porque a ideia da lei é que você não seja processado por muito tempo, que você fique respondendo por prazo indeterminado um processo. O processo é algo extremamente danoso para a pessoa, causa um efeito emocional, um efeito psicológico. Então, nada mais justo que o processo ter um prazo razoável para ser finalizado, para se obter uma resposta, uma condenação ou uma absolvição. Por isso que a lei, ela coloca esse tipo de prescrição. É a prescrição intercorrente, onde há o prazo de 4 anos entre o ajuizamento da ação até a sentença para o Ministério Público buscar a sua condenação dentro do processo judicial. Fique bastante atento também a esse ponto. Claro que na prescrição intercorrente, pressupõe que você já está representado por um advogado e é ele que tem a função de verificar esse prazo, até porque é um prazo muito técnico, tem que ter uma certa aptidão técnica para realmente você calcular e verificar a ocorrência dele. Servidor, agora eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou lhe falar. Agora a gente vai abordar quais são as penalidades caso você seja condenado por improbidade administrativa. E aqui verifica-se o potencial lesivo que tem você, principalmente aquelas pessoas que trabalham para a administração ou então prestam algum serviço ou vende alguma coisa para a administração pública. Por isso é muito importante você evitar a todo custo essa condenação que pode ser extremamente gravosa, seja para a sua vida pessoal ou sua vida profissional e até também a sua vida financeira, porque a lei de improbidade administrativa ela afeta todas essas questões quando você é condenado judicialmente. Por isso nós vamos trabalhar agora quais são as penas, as penalidades que você pode receber caso você venha a ser condenado. E a primeira delas que nós vamos trabalhar é o enriquecimento ilícito. Caso você venha a ser condenado por enriquecimento ilícito, a primeira coisa que a lei prevê é a penalidade de você ser condenado a devolver todos os bens e valores que você adquiriu em razão desse ilícito por improbidade administrativa. Além disso, você pode perder também os seus direitos políticos. Eles podem ser suspensos por até 14 anos, caso você venha a ser condenado por enriquecimento ilícito. Nós temos também a perda do cargo público. Você vai perder o seu cargo, você vai ter que pagar uma multa equivalente ao proveito econômico que você teve. Além disso, você vai ser punido e vai ser proibido de contratar com a administração pública por 14 anos. Ou seja, você vai ter seus direitos políticos suspensos por 14 anos. Durante 14 anos você não vai poder contratar com a administração pública. E além de ter que devolver todos os bens que você adquiriu ilicitamente, você ainda tem que pagar uma multa a mais por todos os prejuízos financeiros que você causou à administração. E como é que fica naquelas questões de dano ao erário? No caso do dano ao erário, você também vai ter que devolver, você vai perder todos os bens que você adquiriu em razão do ilícito, você vai perder a sua função pública, você é demitido compulsoriamente, você vai ter os seus direitos políticos suspensos agora por 12 anos, diferente do enriquecimento ilícito, que é 14, aqui muda que a suspensão dos direitos políticos é de 12 anos. Da mesma forma também a proibição de contratar com o serviço público. Você passa 12 anos sem poder contratar com o serviço público. E além da devolução do que você se aproveitou ilicitamente, você também vai ter que pagar uma multa correspondente a esse valor. Você tanto devolve os bens como paga uma multa equivalente ao seu enriquecimento ou então ao prejuízo que você causou à administração pública. E por último, nós temos aqueles casos também de improbidade administrativa por violação dos princípios administrativos. Aqui é completamente diferente. Nesse caso, você vai ser condenado em até 24 vezes o valor da sua remuneração, como também você vai ser proibido de contratar com a administração pública durante 4 anos. Nesse caso, a pena é mais branda, porque você nem perde o seu cargo público e nem tem seus direitos políticos
suspensos. De todo modo, tenha em mente que tudo é muito gravoso. Porque, por exemplo, tem clientes aqui do escritório que vivem de licitação. E se você trabalha com licitação e for condenado por improbidade administrativa, você não vai poder mais ser contratado pela administração pública. Você também vai acabar perdendo seus direitos políticos. Você não pode votar, nem ser votado, não pode participar de concurso público. E se você for servidor público, pior ainda, você pode ser demitido compulsoriamente. Então isso é extremamente prejudicial. Por isso, não entregue sua causa na mão de um aventureiro. Nesses casos, você precisa de uma defesa técnica e uma defesa sólida para que o pior não aconteça com você. Apenas para finalizar, a mensagem que eu deixo para você no final desse vídeo é o seguinte: ser processado por improbidade administrativa é algo sério. É algo difícil e complexo. Mas o que eu lhe digo é o seguinte: existe uma saída. Não negligencie a sua defesa em momento algum. Entregue o seu processo nas mãos de um profissional qualificado que tenha resultado e saiba trabalhar. E digo mais: o bom advogado não é aquele que entende apenas da lei. Saber a lei é pressuposto. O advogado bom é aquele que tem vivência, que sabe o momento certo de fazer cada coisa, sabe qual linha de defesa seguir de acordo com a acusação que está sendo feita contra você. Então jamais negligencie sua defesa. Sempre desconfie de qualquer profissional que você for contratar, peça uma entrevista, converse com ele. Busque sempre segurança. Eu sempre digo o seguinte: muitas coisas do direito, por ser uma ciência humana, na prática, muitas coisas que acontecem dentro do processo estão muito além da lei, da análise jurídica. Muito se passa pela vivência do advogado. O advogado que tem vivência, ele sabe como proceder em determinada situação, qual linha de defesa seguir e como lhe orientar corretamente para buscar a sua absolvição. Então é pensando nisso que você deve sempre buscar um profissional e uma defesa estratégica para o seu caso e não negligenciá-la. Em contraponto, eu posso dizer que a lei mudou muito, de forma muito favorável para que o servidor possa ser julgado de forma justa. E você tem vários caminhos e estratégias de defesa para seguir. Aqui eu deixo meu voto de confiança, espero que essa situação passe, que tudo se resolva e desejo o melhor. E eu tenho certeza que se sua defesa foi feita da forma adequada, eu tenho certeza que essa absolvição vai vir. No mais, para sanar eventuais dúvidas, me coloco à sua disposição. Deixe um link aqui embaixo para você tirar uma dúvida, quiser uma análise concreta do seu caso, a gente se coloca à sua disposição. Eu ou minha equipe estaremos aqui para lhe atender. No mais, lhe desejo boa sorte, tudo de bom e fica com Deus.